meus amigos, companheiros de estudos e reflexão dos Evangelhos do nosso Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos à sala virtual Maria de Nazaré. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas na noite de hoje. É com grande satisfação que nós vamos nesse instante buscar as bênçãos de Nossa Mãe Maria Santíssima para os trabalhos desta noite, a fim de que possamos trocar ideias, comentários e reflexões, observando os ditames sublimes da lei de amor, justiça e caridade. Dentro do possível, estaremos atendendo aquelas lições que Jesus nos ensinou. A despeito de nossas limitações e igualmente limitadas possibilidades, nós ousamos falar de Jesus. Mas, meus amigos, como é difícil falar de Jesus. Com Jesus a gente sente. Com Jesus a gente pode caminhar. Com Jesus a gente pode conversar. Mas falar de Jesus não existe palavras. Falar sobre a divindade, a palavra e o verbo divino que veio ao mundo e se fez carne e habitou entre nós, é muito pouco e é muito ousado de nossa parte tecer tais comentários. Mas vamos então ficar em alguns pensamentos, em algumas ideias. E o que nós trouxemos para a noite de hoje? A parábola do semeador. Já conversamos aqui sobre o semeador. Conversamos sobre a semente. Conversamos também muito ligeiramente sobre os terrenos. Mas neste primeiro momento da nossa reflexão, eu gostaria que vocês entendessem que nós vamos tecer comentários a respeito dos terrenos ou territórios da alma. Vamos também aqui observar na noite de hoje quais os critérios ou o critério utilizado por Jesus com relação ao bom aproveitamento da semente do amor em nossos corações. Mais adiante nós trouxemos também uma pérola do Evangelho, na fala amorosa de Padre Antônio Vieira, no seu sermão da 60ª, quando ele traça alguns comentários e faz reflexões profundas que persistem até os dias atuais sobre a semeadura, sobre aquele que semeia. Então vejamos, antes de chegarmos até lá, vamos pensar um pouco sobre a história. O que trata essa história? A história exemplifica a viagem da semente do amor nos vários territórios da alma. Foi assim que Jesus iniciou os seus ensinos parabólicos. E esta é constituída como a primeira parábola de Jesus. E também uma das poucas parábolas, são 3 parábolas que ele mesmo explica. Não é? A do joio e do trigo, a parábola do semeador. E tem outra aí que me falha a memória agora. Mas vejamos o que Jesus fala sobre essa semente. Então, o que é que nós vamos pensar? Como é que nós vamos nos situar na noite de hoje? Ora, vamos fazer algumas reflexões. O semeador saiu a semear. Lançou na terra dos nossos corações, sem distinção, a semente do amor. E o que nós fizemos ou fazemos até então? Estamos no mundo e não somos do mundo. Ora, essa deve ser a nossa proposta de vida neste momento existencial pelo qual passamos.
Ora, meus amigos, estar no mundo deve ser concebida para todos nós uma estação de aprendizado. E nós já chamamos muita atenção sobre isto, através das oportunidades reencarnatórias, o nascer de novo. Fica então evidente e clara a lição de Jesus, quando ele assim nos coloca, deixando para futuros estudos a nossa eterna condição de ser interexistencial. Não é isso? O que Jesus quis dizer? Sem essa noção básica, nós não vamos entender quase nada, nem das parábolas, nem dos ensinos de Jesus. Então, mais precisamente, o que é que Jesus quer dizer? A nossa dualidade espírito-matéria. O que é do corpo, é do corpo. O que é do espírito, é do espírito. Então, nós estamos diante de dois polos que interagem de forma distinta e independente. Então, o que Jesus vem nos dizer a mais? Vocês já perceberam que sem essas noções do espiritualismo moderno, da nossa interexistencialidade, vai ficar difícil? Jesus disse mais, estais no mundo para vencer o mundo. Ora, o que significa que no mundo estamos numa luta? Não estamos aqui brincando nem passeando. A luta aqui é acirrada. É vencendo as aflições e os desafios diários. Vencendo, como nos ensina Jesus, um dia de cada vez. Isso significa que devemos nos tornarmos presentes. Presentificar este momento atual. Então, somos testados através do enfrentamento necessário, adquirindo novos aprendizados. E quem nos desafia? Quem nos desafia? O mundo. O mundo nos desafia. E que mundo é este em que nós somos e estamos constantemente desafiados? O mundo de nós mesmos. Os diversos territórios da alma humana. Este é o mundo dos desafios aqui na Terra. E é importante considerar que Jesus deixa bem claro, definindo aqui o que nós já falamos sobre a importância, o critério mais importante, a condição, aliás, mais importante para que seja efetivada um processo encarnatório, que é a lei da diversidade. Olha quando Jesus nos traça a parábola do semeador, colocando as várias situações, os vários terrenos da alma, ele está dizendo, são terrenos diversos. Ireis todos lutar e aprender com essa diversidade de territórios, que ou bem ou mal receberam a semente. Nós vamos ver lá quem foi que não recebeu, não é? Que nem sequer recebeu. Então, chamamos aqui a atenção, então, para uma condição fundamental, que já foi dita, a diversidade. A diversidade dos temperamentos, que é a diversidade dos diversos territórios. Não está dizendo, os diversos territórios da alma. Viram aqui como é muito importante para que se efetive o processo reencarnatório de todos nós. O mestre vai então localizar os diversos territórios da alma, especificando as suas dificuldades. Percebemos aqui a clareza do ensinamento. Então, esta foi a primeira parábola, que foi inclusive alcunhada de as parábolas do mar. Aquelas parábolas que o mestre fazia sentado à beira-mar, né? Também chamada. Então, os diversos territórios da alma, vamos aqui repetir, diversidade, condição fundamental para que estejamos no mundo, aprendendo no mundo. É sério, é importante, nós não podemos esquecer. Então, Jesus nos aponta que os vários mecanismos evolutivos, que podem ser a aferição de valores como sol quente,
Viram que ele disse lá? O sol botou num território, o sol aí queimou. No outro território, as aves comeram. No outro território, os espinhos abafaram. Nós não vamos ler aqui a parábola, porque nós vamos deixar e já temos essa parábola aí no canal. Nós vamos chamar a atenção para alguns pontos importantes que precisam ser relembrados. Então, os espinhos, as aves, todos esses elementos que dificultam o crescimento da semente do amor são condições necessárias. E o que é que essas condições vão fazer? Elas vão trabalhar a validação do saber, que são as provas. Se não existir espinhos, como é que nós vamos superar? Não é? Se não existir as incertezas, as dificuldades, nós vamos correr assim alegre, solta? Tudo muito fácil? Então, é preciso que haja a validação do conhecimento, veja bem, vamos repetir, porém, através desses mecanismos evolutivos. O sol, os homens pedregulhos, os homens espinheiros, né, como chamam alguns, né, que asfixiam a semente do amor. Não é castigo, é desafio, é mecanismo para que se efetive o saber e o aprendizado e para que se dê a devida valorização do saber. Que é o que a gente chama de prova, né? Como se estivéssemos aqui para pagar alguma coisa. Não, estamos para aprender e precisamos nos desvencilharmos dessas dificuldades para efetivarmos o saber em nossas vidas. Então, porque a variação dos resultados esperados é outro item que vocês vão encontrar lá na parábola. Eu disse que eu não vou repetir, não é isso? Que houve um resultado, alguns deram a 30%, outros a 60%, outros tantos a 100%. Houve uma variação dos resultados. Vamos analisar aqui rapidinho. Veja bem. O solo da semente, como diz lá Jesus na parábola, que estavam na beira da estrada. Jesus explica que esse simboliza aqueles homens impermeáveis, indiferentes. Ora, meu Deus, que pena! Estes nem sequer receberam a semente. Viram? Esses são os indiferentes. São aqueles espíritos, aquelas almas impermeáveis ao aprendizado do amor. Existem, sim. Fazem parte da nossa vilegiatura carnal? Claro que sim. E por que não? Tudo seria muito fácil se todos nós fizéssemos iguais. O solo da semente semeada nos pedregulhos, lembram-se da parábola? Jesus nos ensina que simbolizam aqueles que, movidos de entusiasmo, têm admiração pela mensagem do Evangelho, mas logo se afastam justificando obstáculos e dificuldades. São aquelas criaturas instáveis. Quantos de nós estamos assim, não é? Instáveis, dessa instabilidade. E há pessoas cujo padrão comportamental é de instabilidade. Não permanece nada. Se entusiasmam, depois aquilo passa, esfria e passa. Entende? E o solo da semente que caiu no espinheiro representa todo aquele que acredita na verdade e nas orientações de Jesus, mas se deixa vencer pelos interesses do mundo. E a semente do amor sufoca e morre. Ouviram? Os espinhos que abafam os sentimentos do amor. E nós nos deixamos envolver, nos permitindo o sufocar das boas e grandes ideias de amor que chegam até nós.
que nos pedem serviço e atenção e efetivação no mundo e no momento e no lugar em que nós estamos. Não é outra pessoa, não é outro lugar. Mas Jesus vai mais além e fala nos solos férteis. A boa terra. Ora, meus amigos, são aqueles que recebem a palavra que simbolizando a semente, vence os obstáculos e limitações pessoais e produzem conforme as suas possibilidades e níveis de automação crística. Quando um dia chegará 100% a totalidade do amor, Cristos, consciências iluminadas, intelectos totalmente iluminados, já não estaremos mais por aqui. Então não adianta pressa. Vamos aproveitar a semente do amor e vamos conseguir, dentro do possível, pequenos resultados que sejam. Mas vamos fazer frutificar este amor em nós. Então Jesus vai utilizar aqui um critério. É por isso que nós estamos voltando à parábola. Qual é o critério que Jesus utiliza para nos passar a lição do amor e recepção e aceitação da semente? O critério de profundidade. Viu? Aqueles solos que não tinham profundidade, ficou lá na terra. A ave comeu, o vento levou, não é isso? Mas quando a semente adentra o solo fértil e se aprofunda e cria raízes e dá flores, frutos, folhas e frutos em abundância. Olha que simbolizado lindo é esse da semente. A semente é completa, tão pequenina e possui tudo. E possui tudo. Então é com este grau de profundidade, enraizamento, olha, enraizamento e ação efetiva no uso da palavra, que todos nós podemos ser semeadores. Veja bem, enquanto usamos da palavra e que podemos sair a semear. Mas aí é que está o grande problema. Porque existem critérios de profundidade que Jesus vai nos pedir adiante que está em nós. Não é só falar. Já pensou se eu chegasse aqui? Que semeador eu sou? Quando o padre Antônio Vieira já se questionava, séculos atrás, sobre a própria função de pregadores, de evangelizadores. Então é preciso que nesse critério de profundidade nós possamos testemunhar. Aí a gente semeia muito melhor, não é? É melhor eu semear demonstrando através das minhas atitudes do que eu aqui semear 1000 palavras, 20, 30, 50 palavrórios e mais palavrórios. Então, com pouca semente, olha quantos frutos produziu esse terreno que recebeu. Então, uma vez tendo recebido a semente do amor, que é Deus em nós, olha aqui, esta é a chave da revelação. Nós continuaremos semeando o amor por onde passamos, atualizando e atualizando, através de nós mesmos. Não pode ser diferente. Então, o campo dos relacionamentos humanos é por demais pontuado de espinhos, de dificuldades, de insatisfações, meus amigos. Isso a gente já sabe. Mas Jesus, no entanto, sinaliza para todos nós que somente o amor, que é essa semente, garantirá a estabilidade destas relações. Anotem aí, por favor.
se assim o desejarem. Somente o amor, a semente do amor frutificando em nós, garantirá a estabilidade dos nossos relacionamentos. Fora disso, são somente contatos passageiros, que não conectam as almas num relacionamento profundo e nem efetiva a regeneração das pessoas. Então, o que evidencia uma boa sementeira? O que é que evidencia? A propósito desta ação do semeador, nós podemos então nos questionar sobre a nossa ação no mundo. É basicamente isso. Não vamos ficar aqui com o evangelho em palavras. Evangelho, como nos diz lá Alcione, na literatura de Emmanuel, precisa ser pensado, sentido, meditado e, sobretudo, visivelmente na ação de todos nós. Então, Padre Antônio Vieira, nós trouxemos aqui para a nossa reflexão, ele traz a sua ideia central. Prestem bem atenção que pregar é semear. E ele vai mostrar que a responsabilidade maior está no pregador. Aí vocês vão dizer, poxa, mas é aquele que fala bem, é aquele convincente, é aquele que atrai almas, e nada disso. Porque Padre Antônio Vieira explica tudo isso. O semeador, solos férteis ou não, a diversidade dos homens que divulgam a palavra de Deus que devem ser seguidas de testemunhos pessoais e não só de palavras. Esse é o eixo desse grande trabalho. Então, usando a metalinguagem, o orador sacro, que é o Padre Antônio Vieira, né? Quem não ouviu falar, né? Vai dizer no seu sermão da 60ª, olha, tem 3, 4, 5 ou 6 partes, eu nem sei bem, eu anotei na parte 3ª. Belíssimo, todo mundo vai entender. No ano de 1655, gente, no ano de 1655, Padre Antônio Vieira já estava estupefacto, assombrado. E ele se perguntava, olhe bem, há séculos atrás, por que no passado, olha, lá ele já se referia ao passado, poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos. Que leitura magnífica! Que leitura magnífica, meus amigos! Eu não podia deixar de passar sem trazer, sem dividir com vocês essa preciosidade. Então ele fala aqui em conversão, que realmente é o que Paulo de Tarso nos explica, né? Que coisa é a conversão de uma alma? Ele começa dizendo, se não entrar um homem dentro de si e vê-se a si mesmo. Converte-se segundo aquele que se autoconhece. Converte-se aquele que se autodescobre. Convertem-se aqueles que têm consciência de si mesmos. Olha que leitura magnífica. Ele começa dizendo, destrincha. Desfaz os nós. Então ele diz, para esta visão são necessários olhos, e necessária luz, e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Aí ele vai falando, e eu vou adiantando, porque se eu for lendo aqui para vocês, a gente não vai chegar, não é? Aos finalmente. E ele começa inspirado na sua competência de pregador, descartando todas as influências dos elementos da natureza. Nós já começamos explicando, não é isso?
O que é fato, pois estes mesmos elementos, como espinhos, pedregulhos, o sol quente, são mecanismos evolutivos. E é Padre Antônio Vieira quem vai aqui confirmar que nada disso vai impedir o crescimento. Porque se nós observarmos a leitura da parábola, todos os solos a semente nasceu. Somente um solo que não aceitou, que era impermeável. Ele vai falar aqui mais adiante. Mas todos, a semente nasceu. Não frutificou, mas nasceu. E ele dá um testemunho maravilhoso sobre isso. O que nos possibilitará provar o processo de validação do saber. Está entendendo? Então, aí ele diz, os ouvintes, ele fala, será por causa dos ouvintes que a semente não frutifica? Ele diz, os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz nele frutos a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. Estão percebendo? Faz efeito. No Evangelho o temos, o trigo que caiu nos espinhos, nasceu, mas afogaram-no. Viu? O trigo que caiu nas pedras, nasceu também, mas secou-se. Olha os efeitos. O trigo que caiu na terra boa, nasceu e frutificou com grande multiplicação. Da maneira, diz lá mais Antônio Vieira, que o trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou, o trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu. Olha aqui que esplendoroso ele toca. Porque a palavra de Deus é tão funda, que nos bons faz muito fruto, e é tão eficaz, que nos maus, ainda que não faça fruto, faça efeito. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Ele fala nos espinhos, fala os ouvintes de entendimentos agudos. É muito interessante. Mas nós vamos adiantar, porque ele segue com sua tese de que o problema maior está no semeador, ou seja, no pregador. Que ele aqui coloca como aquele pregador que dirige e que leva a sua palavra. Então, por isso que os maus ouvintes de entendimento, veja bem, ele aqui vai falar a respeito das dificuldades dos terrenos. Então, olha o que ele diz. Mas os de vontades endurecidas são piores. Os homens espinhos não são bons. Os homens pedregulhos também não são bons. Semeadores, tá vendo? Nem cumpridores da palavra. Mas aqueles de vontade endurecidas, lembram-se? São piores. Porque o entendimento agudo pode ferir mesmo pelos mesmos fios. E vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nós colocamos aqui em negrito. Nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais. Porque tanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Aí diz ele, ó Deus, nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. Gente, que leitura! Vontades endurecidas ainda. Aquelas lentilhas endurecidas. Aquelas almas impermeáveis que não se deixam amolecer pela água viva do amor e da palavra de Jesus, amolecendo o barro,
desse território, desta alma, ainda resistindo, ainda resistindo. Ele diz, pudéramos agir, arguir, o lavrador do Evangelho, de não cortar os espinhos, de não arrancar as pedras, antes de semear, mas de indústria deixou no campo as pedras e os espinhos, para que se visse a força do que semeava. Sem essas dificuldades, como iremos passar no aprendizado? E tanta força da divina palavra, que sem cortar, nem despontar espinhos, nasce entre espinhos. Mas nasce, é fato. Está lá nas Escrituras, no Novo Testamento, na primeira parábola ensinada. Mas nasce, ele diz. É tanta força da divina palavra, que sem arrancar nem abrandar pedras, nasce das pedras. Mas nasce. Aí ele diz, corações embaraçados como espinhos. Aqui ele faz um chamado. Corações secos e duros como pedras. Ouvi a palavra de Deus e tende confiança. Toma exemplo nestas mesmas pedras e nesses espinhos. Gente, é Padre Antônio Vieira que está aqui retornando de lá do ano 1800. Esses espinhos, diz ele ainda, e essas pedras agora resistem ao semeador do céu, que é Jesus. Mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclame, esses mesmos espinhos o coroem. Gente, o sermão termina, é tão lindo, que ele vai até a crucificação usando esses mesmos elementos, espinhos e pedras. E ele termina num momento glorioso da chegada do Verbo Divino ao mundo, a semente, grande semente do amor, que é a palavra de Deus. Então ele diz, quando o semeador do céu deixou o campo, saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações, e os espinhos lhe teceram para lhe fazerem coroa. É importante que eu leia isso aqui para vocês. E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras triunfa, se a palavra de Deus até das pedras, até dos espinhos nasce, não triunfar dos alvedrios, hoje a palavra de Deus, nem nascer dos corações, não é por culpa, nem por imposição dos ouvintes, nem por indisposição dos ouvintes. Ele usa aqui o termo culpa, eu vou deixar. Não é responsabilidade, não é? Na verdade. Vou tirar aqui a ideia de culpa, mas é muito usada ainda nos estudos e nos registros da Igreja Católica, não é? Essa coisa de culpa, né? Então, suposto essas duas demonstrações, veja bem, suposto que o fruto e os efeitos da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. Vamos ver por quê? Ele faz no sermão daqui por diante uma análise e dá condições importantes para aqueles que pregam, viu? Inclusive o tom da voz, a cultura daquele que vai divulgar a palavra e o evangelho. Ele toca em muitas questões que acho muito importante para aqueles que se interessarem. Então, ele diz, e assim é, sabeis, cristãos, por que não faz fruto a palavra de Deus? Lembram-se que ele começou com aquele questionamento? Porque antigamente tão poucos convertiam tantos, e hoje tantos convertem tão poucos. Onde está a nossa luz? Cristãos que não brilham, cristãos como nós, que não refletimos a luz do amor, se nós somos luz, na divindade que fomos criados, por que não atualizarmos essa luz?
E vamos fazê-los através de palavras? Através de sermões? Como inclusive o próprio Padre Antônio Vieira se coloca na Berlinda. Olha o que é que ele diz. Por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Ele não disse por culpa vossa, não. Ele ficou inserido no contexto. E olha que homem brilhante. Não é? Por culpa nossa. Então ele vai aqui ter esse comentário sobre as condições e diz que a definição do pregador é a vida e o exemplo. Aí ele diz, a definição de um pregador é a vida e o exemplo. Então ele já começa. Não é o que o pregador diz. Não é o que o evangelizador, aquele que tem o dom da palavra, fala. Mas é aquilo que ele é. É a vida e o exemplo. Nós não podemos falar de paciência se na vida diária nós estamos constantemente impacientes, intolerantes. Não vamos ensinar nunca. Não vamos contaminar nunca. Porque a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Mas está cheio o nosso coração de amor? Uma coisa é falar, outra é agir. Então ele diz, por isso Cristo no Evangelho não comparou ao semeador, aqui ele pega um detalhe, senão ao que semeia. Ele diz, aqui ele tece alguns comentários, nós vamos passar mais adiante, e ele diz, da mesma maneira uma coisa é o semeador e outro que semeia. Uma coisa é o pregador e outro que prega. O pregador é a palavra, não é? O sinônimo, aquele que prega, não é? E outro que prega. O semeador e o pregador é nome. O evangelizador é nome. O doutrinador é nome. Mas aquele que semeia, o que prega, é ação. Prestemos bem atenção. O ato de semear é a ação daquele que semeia. É a atitude firme, coerente. É saber ser. E isso ainda está muito difícil para todos nós. A gente sabe disso. A gente sabe. E se percebe desencantado. Que há 2000 anos, e como nos diz Amélia Rodrigues, e tão pouca messe de amor. E as ações são as que dão o ser ao pregador. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. Meus amigos, não precisamos dizer mais nada. São os que convertem o mundo. Então, para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras. A fé sem obras não é fé. A fé tem que ter obras. Então diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou 100 por 1. Que é isto dizer? Quer dizer de uma palavra nasceram palavras? É isso? Não, diz ele. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras. Fala pouco e age muito, muito mais que o suficiente. É o que Jesus chama caminhar a segunda milha. Frutificam obras, vede se podem ser só palavras. Aí ele termina que eu nem tenho condições de comentar as considerações finais que ele fala sobre o envio de Deus, do seu Filho ao mundo. Que ele diz,
O Filho de Deus, enquanto Deus, é palavra de Deus, não é obra de Deus. Então, na união da palavra de Deus com a maior obra de Deus, olha aí, que consistiu a eficácia da salvação do mundo. Verbo divino é palavra divina. A razão disto é porque as palavras ouvem-se, as obras veem-se. Então, a alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. E foi este verbo divino, esta semente do amor feito homem, tocado, ouvido, sentido. Nós vemos, nós ouvimos. Já não é mais a palavra de Deus. É a ação de Deus no mundo através do grande semeador Jesus de Nazaré. E é isto, meus amigos, que nos constrange. Muito e muito na noite de hoje. É isso que também estava constrangindo o grande pregador, Padre Antônio Vieira. Há quantos séculos? Nós estamos no século XXI e que estamos semeando. E o que temos aprendido? Oh meu Deus, quantas almas endurecidas. Mas é Emmanuel que veio trazer um pouquinho de esperança para todos nós. Referindo-se à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre. Ele nos diz, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra das criaturas comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas ele diz mais ainda, para grande alegria. Mas surpreendemos também com alegria, ratifica aqui, os homens searas, aqueles que reunindo consigo o solo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Adianta ainda, Emmanuel, reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação, e com facilidade por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós, semeadores, sementes do amanhã, ideação divina, centelha de luz. Como estamos brilhando, ainda apagados e apegados. Pensemos nisso na noite de hoje. E que Deus nos ampare, que nos assista às boas resoluções, o firme pensar e o reto proceder. Paz para todos na noite de hoje, alegria em todos os lares aqui representados. Que assim seja, meus irmãos. Gratidão. Planta o bem, Cassimiro Cunha. Na verdade e na justiça que a lei de Jesus encerra,
receberemos de acordo com os nossos atos na terra. As ações do bem que fazes e as ações do mal, em suma, são sementes, serão árvores, frutificando uma a uma. Evita os males do mundo que dão árvores de espinhos. Planta o bem e terás frutos de amor e paz no caminho. Sobretudo, não te esqueças, se não pode estar vintém, que não praticar o mal é já fazer grande bem.